Carta aos Efésios, capítulo 1, é onde nós vamos navegar hoje. E Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como eu disse, a carta aos Efésios ela é uma carta muito rica. Se essa carta tivesse se perdido por algum motivo, a gente teria perdido uma riqueza de conteúdo tremendo. A igreja de Éfeso ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, e a cidade de Éfeso era uma das grandes metrópoles da época. Estima-se que ela tinha cerca de 250 mil a 300 mil habitantes. Então, Paulo, como era um missionário muito inteligente, né, ele sabia que ali era um lugar ideal para o evangelho ser pregado, porque dali, com certeza, ele seria propagado facilmente, porque era uma cidade com muita gente e o comércio girava em torno dela. Então, ele sabia que se ele fosse ali e plantasse uma igreja, o evangelho dali ele se espalharia com muita rapidez, né? E, além disso, Éfeso também foi a cidade em que Paulo mais ficou tempo. Tendo em vista isso, foi uma cidade em que aproveitou os frutos do evangelho também muito grandiosamente. Paulo ficou um tempo ali, as pessoas queriam que ele ficasse, ele teve que ir embora, porque ele queria pregar, ele tinha essa sede, então ele tinha que ir em outra cidade, em outra. Então, ele deixa Priscila e Áquila ali, aí depois Apolo vem, prega, Priscila e Áquila discipulam Apolo. Paulo, vendo que o evangelho estava gerando frutos ali, Paulo volta e aí ele fica mais cerca ali de 2 anos e pouco. Então, uma estimativa em que Paulo ficou 3 anos ali, desde a plantação até a sua volta. E quando ele escreve para eles, Paulo agora estava preso em Roma. E Paulo, ele preso, ele tinha o costume, né, de mandar uma equipe para essa equipe dele dar relatórios de como as igrejas que ele plantou estão. E Éfeso era uma dessas. E Éfeso era uma cidade que era muito... Ela tinha um contexto religioso muito grande, era considerada uma cidade que tinha múltiplas religiões, e a religião principal ali era
a da Diana, ou Artemis. E ali, né, naquela cidade, tinha uma estátua enorme que, na época, era considerada como uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua de Diana dos Efésios, de tanta influência que essa suposta deusa tinha naquele local. Então, Paulo planta uma igreja ali, e ali o evangelho vai se espalhando, e agora ele recebe um relatório de como anda a saúde, né, daquela igreja. Então, ele decide escrever uma carta para eles, mas estima-se que essa carta foi inicialmente para os efésios, mas não eram só para eles. A carta iria percorrer por todas as cidades próximas para que tudo que Paulo tivesse falado ali seja passado. E aí, Paulo vem e ele começa a sua carta, né? Paulo, ele passou pouco tempo com Jesus, mas o pouco que ele passou com Jesus, ele sabia que Jesus era uma pessoa que ele nunca falava palavras soltas. Tudo que Jesus falava tinha algum contexto em cima. Então, Paulo também, com o seu mestre, ele aprendeu isso. Então, tudo que Paulo fala na carta aos Efésios tem algum contextozinho por trás. Então, ele já começa falando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele não fala isso à toa. Se apresentando assim, ele já está dando indícios do que a carta ela vai tratar. A carta ela vai tratar sobre a vontade de Deus. Paulo, quando ele recebia relatórios, normalmente ele tinha que lidar com algum problema específico que estava acontecendo naquela igreja que foi plantada. Exemplo, Corinto. Aconteceu tanta coisa e Paulo teve que escrever uma carta imensa para ele conseguir ir contornando tudo. Na carta aos Efésios, ela tem uma diferença. Você não vê Paulo ele preocupado em consertar coisas. Você só vê Paulo pregando o evangelho. Tanto que tem pessoas que acham que a carta de Paulo ela é um sermão de Paulo, que as pessoas reescreveram. Só que Paulo provavelmente, né, ele recebe um relato bom e ele só vem consertando pequenas coisas que fica evidente ali a partir do capítulo 3, que ele parece estar lidando com novos convertidos. Então, para eles, ele tem que falar de uma outra maneira. Então, Paulo fala que ele, em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e aí ele prossegue, dizendo, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Paulo já vem agora dando uma característica para o povo de Deus. O povo de Deus, ele é santo e fiel. Ele, com certeza, enxergava isso no relatório que ele teve em suas mãos. Então, Paulo, com essa perspicácia, né, ele não escreve também isso à toa, porque ele vai explicar isso no decorrer da sua carta, que o povo de Deus que está em Cristo Jesus, ele tem que ser santo e fiel. Se tem alguma coisa diferente disso, está errado. Só que eles afirmam que aqueles irmãos eles são santos e fiéis, porque os frutos geraram na vida dele. E ele fala que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A gente usa o termo, né, graça e paz do Senhor, meio como um jargão, né, já quase. Ou seja, Paulo ele fala como uma saudação, sim, mas não só isso. Quando Paulo fala graça e paz, ele está concedendo aos seus irmãos a graça e a paz que ele tinha. Para analisar, Paulo, ele, nesse contexto aqui, ele está preso em Roma. Ou seja, normalmente uma pessoa presa, ela está infeliz.
Mas, como ele é sincero nas suas palavras, ele está desejando graça e paz, porque a vida dele transmitia graça e paz. Então, quando ele fala graça e paz, além dele estar saudando as pessoas que ali estão, ele também, né, espera que a sua vida esteja sendo uma vida que reflita graça e paz, porque você foi chamado para isso. E paz não necessariamente ausência de conflito, mas a sua vida, a paz que a sua vida ela tem que gerar é o testemunho de uma reconciliação de uma pessoa com o seu Criador. Paz, na Bíblia, ela quer dizer isso, porque Jesus fala, não dou a paz como o mundo as dá, porque a paz para o mundo é a ausência de conflito. A paz para Deus é você saber que você é reconciliado com Ele. Então, Paulo agora, né, sauda, e a gente vê que Paulo, ele está, agora que ele vai começar a escrever, tomado de um sentimento bom, ele vai fazer uma doxologia, ou seja, Paulo, ao invés de ele já vir escrachando, sentando a lenha, o termo que você gosta de usar aí. Não, Paulo, ele está com o coração grato, dando glórias a Deus por as coisas que ele ouviu. O que reflete isso é a palavra bendito, ou seja, ele está louvando o nome de Deus. Bendito seja Deus, louvado seja o Deus. Ou seja, Paulo está com o coração agraciado, mesmo preso, mesmo com a sua liberdade cerceada, ele está grato, ele está feliz pelo trabalho que ele está executando. E ele fala, bendito seja Deus, ou louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E agora Paulo fala, ele fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, ele não fala que nós vamos ser abençoados. Paulo, ele fala que Deus já nos abençoou. E a palavra todas, o que significa? Gabriel, você que está estudando grego, o que significa a palavra todas no grego? Todas. Ou seja, ele não está falando que Deus ele te abençoou com alguma bênção, ou com poucas bênçãos, e que ele vai te abençoar ainda. Não, o apóstolo Paulo está explicitamente grato, falando que Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais do mundo. E, por vezes, nós não vamos entender esse versículo, porque a nossa concepção de bênção é uma concepção equivocada. A gente fica preocupado com várias maneiras, né, que o mundanismo entra na igreja. A gente fala, fulano, a igreja lá estava tocando música do mundo, a igreja fazendo chamada, botando funk para atrair. E a gente fala, beleza, está errado. Mas tem outras formas mais sutis em que o mundanismo entra na igreja. Correntes filosóficas também são perigosas. E quando a gente vê, agora eu vou te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Se eu chegar e falar que eu fui abençoado, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Normalmente, nós vamos pensar, o Leonardo foi promovido. Leonardo conquistou a casa dele própria. Leonardo ganhou um carro. Só que isso é perigoso, você resumir bênção com relação a isso.
Porque qual é a corrente filosófica que está implícita no seu pensamento? Materialismo. A gente critica tanto a ciência que tenta explicar a Deus, né, através de coisas palpáveis, e a ciência fala que tudo que a gente pode explicar existe. O que a gente não pode explicar cientificamente, isso não existe. E, por vezes, a gente pensa do mesmo jeito. Às vezes, se a gente for parar para analisar as músicas gospel de hoje, a gente só vê as pessoas falando: eu vou ter a bênção, eu vou ter vitória, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, e eu vou ter milagre, eu vou ter cura. Tá, mas as bênçãos seria isso? Essa seria a evidência de alguma bênção de Deus para a sua parte? Ou seja, a gente acredita que a bênção que Deus ele só está conosco se Ele nos abençoar com alguma coisa palpável, alguma coisa que a gente veja, sinta. E não é isso que Paulo está falando aqui. Ou seja, coisas como o materialismo, o dualismo, em que acredita que na vida a gente tem que fazer separações, né? Às vezes a gente acha, né, que a vida espiritual é separada da vida pessoal. É um pensamento equivocado que a gente costuma cometer muito também. E quando a gente baseia a nossa vida nessas coisas palpáveis, nós nos tornamos pessoas infelizes, porque está sempre faltando algo para a gente. A gente não consegue ver a graça de Deus em nossas vidas, porque a gente está na perspectiva do Velho Testamento. Porque lá, Deus demonstrava que estava com alguém, fazendo a vida daquela pessoa prosperar. Porque a limitação das pessoas daquela época, por elas não terem o pleno conhecimento revelado, para Deus saber, para Deus ele se fazer presente na vida de uma pessoa, ele enriquecia ela, porque assim as outras pessoas saberiam que tinham algo maior por trás dela. Então, quando a gente só lê até o Velho Testamento, a Bíblia, a gente acaba se tornando uma pessoa que a gente tanto critica, né? Karl Marx, materialista puro. Ou seja, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Porque nós estamos só esperando coisas materiais, achando que Deus só nos abençoa com coisas materiais. E não é isso. E a gente vai ver por que Paulo se enche de alegria falando que ele já é abençoado. Agora pensa, o cara está preso, e ele preso, ele está feliz, ele está louvando a Deus preso. E ele falando que Deus já o abençoou com todas as bênçãos espirituais. Se a gente for pensar aqui, né, no nosso contexto de Brasil, às vezes essa mensagem não cause tanto impacto para alguns, né? Porque tem muito preso aí que está com uma vida melhor do que muito trabalhador, né? Ou seja, o cara tem lá carro de luz, o cara usa celular na prisão, ele tem visita íntima, TV de não sei quantas polegadas, preso. Ou seja, ele está melhor que muita gente. Mas não era o caso de Paulo. Paulo, ele era o preso raiz. Ele só via a cela e o sol nascer quadrado. Mas, mesmo assim, Paulo está feliz. Ele está louvando a Deus, porque Paulo reconhecia tudo que Deus fez por ele. E se Paulo tivesse a concepção de que Deus só estava com ele pela vida, se ele tivesse coisas materiais, Paulo seria a pessoa mais infeliz do mundo ali.
É por isso que lá aos Filipenses, ele vai falar, né? Eu soube viver no pouco e soube viver no muito. E posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por que Paulo fala isso com tanto impacto? Porque ele sabia que Jesus era o suficiente para ele. Ele sabia que a bênção maior de Deus era Jesus Cristo. E é isso em que a carta de Efésios ela vai falar. Augusto Nicodemos, né, ele tem uma frase que ele repete sempre, né? Se você quer bênçãos materiais, você estude, se qualifique e trabalhe para isso. Agora, se você quer o evangelho, o evangelho fala de graça, salvação e que as coisas convergem em Jesus. É mais ou menos isso. Ou seja, porque o evangelho, ele é isso. Se você tem o evangelho só com uma perspectiva material, você está na religião errada. Porque o evangelho, Deus, ele não está negligente com a sua condição, com o seu conforto, ele se preocupa com isso também, porque ele é seu pai. Mas o evangelho ele não se resume a isso. E Paulo ele vai citar pelo menos 5 bênçãos celestiais na doxologia dele. E a primeira encontra-se no verso 4, onde ele fala assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Aí você, dependendo da sua versão de Bíblia, elegeu. Aí é uma palavra que entra e a galera já começa a se ouriçar, né? Os calvinistas já vêm, aí, eleição. O arminiano vem e pronto. Já vai começar. Enfim, esse fato vai ser mais... A intenção hoje é a gente visualizar as coisas, porque como Paulo, nesse capítulo, ele não está preocupado em ser doutrinário, em adorar a Deus, nós não vamos entrar nessas questões a fundo hoje. Isso vai ficar para os casca-grossa da teologia quando a carta for avançando. Todos esses assuntos vão ser repetidos e dissecados. Hoje nós só vamos dar uma pincelada por eles, né? Mas, dando um pequeno spoiler, Efésios 2,14 diz assim: porque ele é a nossa paz, de 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E em Mateus 12, joga a partir do verso 17 para mim aí, André, por favor. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do povo do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então, Paulo falou que Deus nos escolheu. E ele escolheu 2 povos, os judeus e os gentios. Quem são os judeus? O povo hebreu que ele libertou do cativeiro egípcio. Quem são os gentios? Todos que não são judeus, basicamente. Ou seja, eu, você e qualquer um que esteja nos escutando ou vai nos escutar mais para frente. Ou seja, então, se você é judeu ou gentio, você está incluso no grupo escolhido. Você só vai saber, a sua vida que vai refletir isso, né? Se você está
se você está, né, nesse grupo, se você tem o prazer, né, da santificação, ou não. Então, mas então Paulo, sabendo, né, dessa bênção celestial, ele se alegra. Por quê? Ele sabe que Deus o escolheu. Mas, para toda ação, existe uma reação. E já dizia um grande filósofo, teólogo, que a frase dele se repete e ecoa: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Teólogo Ben Parker. Ou seja, quando Deus ele te escolhe para algo, ele espera algo em troca de você. E o que Paulo fala no decorrer seguinte do versículo? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Aí é a hora que a gente fica, lá vem. Ou seja, se Deus ele te escolheu, ele deixa claro que ele não te escolheu para você continuar vivendo a vida que você vivia. É isso que o apóstolo Pedro também vai falar na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 1, do 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também e tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus te chamou para ser santo e irrepreensível. Ou seja, santo é a sua parte em que compete a Deus, é a sua responsabilidade com Deus, você ser santo, porque a sua santidade diz respeito a Ele. Mas ser irrepreensíveis é a parte em que você tem que ser com o seu próximo. É aí que o caldo engrossa. Porque se a gente faz essa separação de que vida espiritual e vida pessoal, elas são diferentes, aqui a gente vai ter que rasgar essa carta. Porque Paulo demonstra o cuidado em que, se nós somos santos, nós precisamos andar em santidade. E andar em santidade mostra um zelo para com a santidade de Deus. Então, você precisa honrar o Deus que você serve para as pessoas que estão à sua volta. Eu já preguei, né, sobre isso recentemente, sobre a santidade de Deus, né? Infelizmente, eu não tenho tempo, né, para esgotar o assunto de novo, mas sempre que Deus ele nos escolhe, Ele espera uma postura da gente. Porque se Ele nos escolher e a gente continuar vivendo a vida que a gente viveu, tudo que Ele pensou para nós foi em vão. E nós vamos continuar impuro. Mas o que acontece com as pessoas impuras? Apocalipse 21, 27. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, João está recebendo a revelação em que nada impuro entrará no reino dos céus, na Nova Jerusalém. Por quê? Porque Deus é santo e Ele exige santidade do seu povo. Mas a carta segue, e agora Paulo vai falar sobre a segunda bênção espiritual, uma das mais belas que Deus nos proporcionou. Nos predestinou para Ele, verso 5, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, qual é a segunda bênção? Nós somos adotados. E
quem em João 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, o filho adotado, ele é tão filho quanto aquele que foi concebido. Quem usa uma analogia muito boa para essa situação é o Douglas Gonçalves, da Jesuscope. Ele fala que o filho que foi gerado, ele pode ter sido um acidente de percurso, porque às vezes aconteceu dele nascer. Ou seja, os pais crentes, né, falam, pô, não posso abortar, então eu vou ter que ter um moleque, né, senão eu tô lascado com Deus depois. Mas o filho adotado não. O filho adotado é uma escolha de alguma pessoa. Se você... E é isso que Gálatas 4, Paulo vai confirmar em Gálatas 4, versículos 28 e 31. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. O que Paulo está querendo falar com esse versículo 31 aqui? Ele está dando a analogia que os filhos da escrava são os filhos que pertencem à aliança de Satanás, os filhos da desobediência. Os filhos da livre pertencem a Deus. E Paulo está falando que nós somos filhos da livre. Ou seja, o mesmo direito que Isaque tinha, nós também temos. Nós somos filhos da promessa como ele, mesmo nós sermos adotados por Deus. E o filho adotado, ele tem os mesmos privilégios que o filho gerado tem. Então, é isso que pulsa no coração de Paulo para ele escrever Romanos 8, do 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, você tem essa bênção, irmão. Você quer ser coisa melhor do que você ser adotado pelo Criador soberano, todo-poderoso, que criou céus e terra, mar e tudo que neles há. Você tem noção de que esse ser te adotou? E não só te adotou, ele te deu todos os privilégios que o filho dele, o filho que foi realmente gerado dele, que tem a essência dele, tem, que você vai reinar junto com ele, mesmo você sendo adotado. Então, eu não sei se alguém aqui já foi em algum orfanato, mas nos orfanatos tem pessoas tristes, né? Porque elas lidam com a rejeição, de terem sido rejeitadas pelos próprios pais. Então, pensa que um dia chegou um ricaço lá da alta patente, cara montado na grana, uma herança grandiosa, o cara tem vários filhos, e um dia ele vai em um orfanato lá, ele vê uma criança, e ele vê aquelas crianças tudo brincando, zoando o plantão, e ele pega, olha para uma e fala, eu quero aquela ali. Aí tem todo um trâmite burocrático para isso, né, para você adotar uma pessoa e tal, mas por ele ser muito rico, ele não vai ter essa dificuldade, né? Então, ele vai pegar uma criança e vai criar ela.
E agora essa criança vai ter os mesmos direitos que todos os filhos dele que nasceram dele, que cresceram com ele, viu ele fazendo todo o seu capital. Vai chegar um outro que eles nunca imaginavam e vai ter os mesmos direitos com ele. Isso é a adoção. Isso faz o coração de Paulo pulsar. E um outro detalhe, que é mais grandioso ainda, é que a adoção, ela nos faz reconhecer que Deus, ele poderia ter nos regenerado, ele poderia ter nos justificado, mas ele poderia não ter nos tornado membro da sua família. Ou seja, provavelmente, os anjos fazem parte desse grupo de pessoas. Os anjos, eles são regenerados. Eles conhecem a voz de Deus, eles falam com Deus, eles são justificados, eles têm o direito legal de estarem na presença de Deus. Mas a Bíblia não dá indício nenhum em que os anjos fazem parte da família de Deus. A Bíblia não relata isso, mas você, ser humano, faz parte da família de Deus. É por isso que você é reconhecido como um cristão, um pequeno Cristo, porque você faz parte da família de Deus. E Deus quer que e o plano de Deus é fazer uma família de pequenos Cristo. E você se santifica para se tornar um pequeno Cristo. Então, Paulo, ele se alegra, mesmo preso, porque ele reconhece isso na alma dele. Ele fala, eu sou adotado por Deus, Deus me escolheu. Então, ele faz essa adoração em forma de carta, porque isso pulsa na veia dele. Ele tinha todos os motivos do mundo para estar triste. Ele estima-se que Paulo apanhou mais que Jesus, gente. E mesmo assim, ele já apanhou, ele está preso, provavelmente ele vai apanhar mais ainda, e esse cara está feliz. Por quê? Porque o Criador escolheu e adotou ele. Então, irmãos, a nossa fé, ela não pode estar baseada em coisas palpáveis, em coisas materiais. O Evangelho não fala sobre isso. Isso é falácia. Mas a carta segue, e agora Paulo dá a terceira bênção espiritual. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Qual é a terceira bênção, gente? Para ver se vocês estão acompanhando aí. Nele nós temos a remissão dos pecados. Romanos 5, do 8 ao 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Foi o sangue dele, irmãos, que te reconciliou com Deus. Foi o sangue dele. Você não poderia fazer nada para conseguir ser salvo. Nada, absolutamente nada. E Paulo, ele usa a analogia do sangue, não é à toa, porque o sangue é uma clara referência à lei mosaica da expiação do pecado, onde toda pessoa que estava em pecado, elas tinham que levar uma oferta. Essa oferta tinha que ser o quê? Um cordeiro que ele tivesse 1 ano. Esse cordeiro ele tinha que ser perfeito, ele não poderia ter nenhuma deficiência nele, né? Então, o sacerdote ele ia lá, olhava aquele
cordeiro, se ele estava perfeito. E aí, vendo que ele estava, ok, o cordeiro está perfeito. Então, os pecados daquela pessoa passavam para o cordeiro, e o sangue do cordeiro, quando caía, purificava, simbolizava a purificação daquela pessoa. Por isso que Paulo ele poderia ter usado a morte, mas ele fez questão de mencionar o sangue. E Deus não era obrigado a perdoar você dos seus pecados, porque os seres humanos se rebelaram contra ele. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas pela sua infinita graça e misericórdia, ele decidiu fazer. Não é isso que Pedro fala na sua segunda epístola? Capítulo 2, verso 4. Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para os juízos. Assim como Deus ele não poupou os anjos, que eram seres celestiais, já viviam com ele, ele também não tinha a obrigação de poupar a gente. Mas mesmo assim, como ele poupou alguns anjos, ele quis nos poupar do tormento eterno. Mas para o homem, isso seria impossível. É o que Jesus fala em Mateus 19, 25, 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora, bora lá. Deus, ele nos escolheu. Ele não só nos escolheu, ele nos adotou para sermos membro da família dele. Mas não só isso. Além disso tudo, ele decidiu nos salvar, mesmo nós temos nos rebelando contra ele. Mais do que isso, ele pegou o seu filho, que foi gerado dele, em que nada tinha a ver com nada, com a nossa rebelião, e o filho dele desceu para morrer em nosso lugar, porque ele era o único que poderia nos salvar. Ele era o único cordeiro sem defeitos. E esse cordeiro desceu para, enfim, te salvar. E compartilhar do reinado dele com você. Então, se a gente for fazer um novo filme, A Procura da Felicidade, ou seja, você quer ver o filme A Procura da Felicidade? Abra a sua Bíblia em Efésios 1. Lá você vai ter o significado de felicidade. É isso que faz o coração de Paulo pulsar e escrever essa carta. E ele segue para a gente acelerar, que a hora já está indo embora. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Basicamente, qual é a quarta bênção aqui? Ele revelou a sua vontade. Você tem noção em que você vive na plenitude da revelação de Deus? Os judeus, eles rejeitaram a Jesus porque eles não tinham a plenitude da revelação de Deus. Eles só estavam esperando um Messias bélico. E por eles esperarem só esse Messias bélico, eles rejeitaram a Jesus, porque a fé deles também estava em coisas palpáveis. Então, se viesse um Messias bélico e tirasse eles do governo de Roma, eles acreditariam que aquele era o Messias. Mas Jesus não tinha vindo para isso ainda. Mas você, hoje, tem a capacidade de saber que Jesus era o Messias. E essa
representação. E o texto segue falando, né, que não só isso, revelou a sua vontade segundo nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, além de ele já ter revelado a vontade dele, ele está falando mais ainda, que a vontade dele máxima, a superior, a que vai ser futura ainda, que não está completa, é convergir todas as coisas em Cristo. Ou seja, você tem um norte que ninguém teve. Então, é por isso que Deus, ele cobrará muito mais de nós do que das outras gerações, porque nós vivemos na plenitude do conhecimento da vontade de Deus. E saberemos que em Cristo converge todas as coisas. Colossenses 1,15. Do 15 ao 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você nasceu, você está inserido na geração que sabe que tudo aponta para Cristo. Então, se isso não fazer o seu coração pulsar e fazer você mudar de vida, meu irmão, eu não sei o que mais vai. Porque Deus nos dá diversos motivos todos os dias, e Ele já deu, como o apóstolo Paulo diz, e nós, mesmo assim, temos a audácia, em, às vezes, nas nossas murmurações, em dizer que Deus não está conosco. Quando Deus vê uma murmuração nossa, Ele só deve pensar, meu Deus, meu eu, né? Meu eu. O que mais essa pessoa quer? Eu já dei meu filho, eu já adotei ele, eu já escolhi ele, eu já tornei ele membro da minha família, e ele está dizendo que falta algo ainda? Eu acho que eu vou ter que mudar os planos para ele, né? Acho que eu vou ter que mandar ele para outro lugar, porque se a minha presença, se os meus feitos não servem para ele, então para que ele vai estar comigo? Se ele não se alegra nas coisas que eu já fiz. E a carta aos Efésios, ela vai dizer muito isso. Mas, além disso tudo, ainda tem uma outra bênção que Paulo cita, que, infelizmente, as outras gerações elas também não puderam contemplar, para a gente finalizar. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, a gente está sempre submetido a alguém, né? Deus não, Deus ele se aconselha com ele mesmo. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Qual é a quinta bênção, gente? Vocês vivem na época do Espírito Santo. Sabe por que os judeus eles também rejeitaram a Jesus? Porque eles não conheciam o Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito ele é o penhor da nossa herança. O que seria o penhor? O penhor é a garantia de algo. Quando você vai fazer lá, você vai no banco pedir um empréstimo, o banco ele quer alguma garantia sua de que você vai conseguir pagar ele depois, né? Então, às vezes,
aí você não tem aquele dinheiro na hora, né? Então, mas você tem lá o seu carro, a sua casa, e você fala, ó, eu posso, se tudo der errado e eu não conseguir esse dinheiro, eu tenho aqui, ó, a minha casa e meu carro, se eu não conseguir pagar a dívida, é de vocês. O banco vai lá e fala, fechado. Então, o banco vai lá e faz o quê? Naquela época, eles pegavam e selavam a determinada propriedade. O Espírito Santo, ele é o penhor e ele é o selo. Ou seja, é ele que garante a sua salvação. Por que ele garante a sua salvação? Por quê? É ele que nos convence do pecado, justiça e juízo. Ele é nosso guia, é ele que nos purifica, é ele que revela, é ele que dá evidências da presença de Deus, é ele que guia e dirige o povo de Deus, é ele que nos dá segurança, é ele que nos ilumina, é ele que nos unifica. O Espírito Santo só faz isso, só essas coisas. Ele só faz tudo isso. Então, como você vai conseguir a sua salvação se você não tiver ele? Se é ele que vai apontar, ó, é Cristo, volta para Cristo, não, você está fazendo errado, você não está sendo como Cristo, Cristo é a vontade de Deus, Deus tinha um plano, Cristo executou, o Espírito Santo garante esse plano, é Ele que nos lembra esse plano toda hora, constantemente, sempre que você faz aquela besteira e o peso na consciência bate, que eu louvo a Deus que tenha esse peso, porque é sinal que Ele está contigo, é Ele que está falando. É Ele que está falando, ó, não, você está errado, rapaz, você está arrumando problema, bora, conserta isso aí, vamos lá, é assim, é assado, vamos, porque Ele nos faz lembrar o tempo todo que todas as coisas convergem em Cristo. Você pode ser adotado, você pode ser membro da família de Deus, mas também não vamos cair nesse extremo de achar que você é o centro de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Cristo é o centro e o Espírito Santo vai te lembrar isso tudo. Porque qual é a boa notícia do Evangelho? É que Deus perdoou os seus pecados, te deu um novo destino, revelou o propósito eterno dele, que é convergir todas as coisas em Cristo. Para quê? Não é só por você, é para o louvor da sua glória. É para a gente saber o quanto Ele é bom. Hoje nós só temos noção do micro, mas lá nós vamos contemplar o macro. E a gente vai ver que tudo o que aconteceu era para a glória de Deus. E a gente vai contemplar essa glória junto com os anjos naquele dia cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Rei que redimiu o mundo. A redenção não é só para a gente, Ele vai redimir o cosmos inteiro. É esse Rei que você serve, é esse Rei que te tornou co-herdeiro, é esse Rei que vai fazer você reinar junto com Ele, mesmo você não merecendo nada. E é isso que pulsa o coração de Paulo, para ele escrever essa completa adoração. Por isso que, se um dia alguém te perguntar como eu posso resumir a Bíblia, aí você fala para essa pessoa, abra a sua Bíblia em Efésios 1:10. Todas as coisas convergem em Cristo. É tudo, Deus planejou tudo para o louvor e honra e a glória dele. Então, essas são as bênçãos que nós temos que tomar posse, irmãos. Nós já somos abençoados. Não tem mais o que Deus fazer por nós do que isso. Então, sempre que você estiver passando pela sua dificuldade, lembre que Deus te escolheu, Deus te adotou, Deus fez você ser membro da família dele. Deus fez o seu Filho te remir dos seus pecados. Deus revelou a sua vontade.
E Deus te deu o Espírito Santo. Isso tem que pulsar nos nossos corações, irmãos. E eu agradeço esse privilégio de falar do meu Criador.